Já estamos com altas expectativas em relação ao nosso retiro. Estamos em uma série de mensagens, nós vamos dar continuidade nela hoje. Estamos falando a respeito de um assunto que é muito importante. Já dissemos aqui, o assunto mais importante do cristianismo é referência a Jesus. Uma pergunta que todos vão ter que responder: quem é Jesus? Ou você dobra o seu joelho hoje, ou um dia dobrará o seu joelho quando estiver diante do trono branco. Ninguém escapará de ter que responder quem é ou o que significa Jesus. E essa já é a quinta mensagem a respeito de quem é Jesus. Temos explorado facetas de Jesus ao longo de cada mensagem. Eu gostaria que você tivesse muita atenção para a mensagem de hoje. É uma mensagem bem desafiadora. De repente, se você ouvir uma frase e não ouviu o contexto, você pode se escandalizar. Então, acompanhe o contexto para você ouvir as implicações do que nós temos a falar para você essa noite. A verdade é que o cristianismo tem estado em moda. Ser evangélico, ser cristão está em moda. Hoje nós temos muito influencer se declarando cristão. Nós temos muitos jogadores de futebol se declarando cristão. Temos muitas pessoas influentes se declarando cristãos, se declarando evangélicos. De repente, para você que é evangélico há mais de 30 anos, não é o meu caso, mas você vai se lembrar que ser evangélico era um lugar de ser estigmatizado, de ser alvo de preconceito, de ser alvo de chacota. Hoje é muito diferente. Hoje vivemos um país que se diz cristão. Hoje vivemos em um país onde há uma certa liberdade religiosa e onde você vê a propagação, se não do evangelho, mas de repente do cristianismo em canais de TV. Eu já compartilhei com os irmãos aqui, eu estava em São Paulo e eu cansei de contar quantos canais de TV estavam transmitindo culto à noite. E o que significa isso? Eu queria te fazer uma pergunta honesta no começo dessa mensagem. O que é para você ser cristão? O que é para você se declarar cristão? Porque hoje as pessoas se declaram cristão, ou achamos que ser cristão é ser alguém que levemente é afetado pelo discurso de Jesus. Que tem a sua vida, de alguma forma, impactada por algum dos princípios, que tem sua vida, de alguma forma, moldada por alguns dos valores. Mas ser cristão, será que é só isso? Eu vou chamar para você uma das facetas de Jesus, uma das faces de Jesus, para nós meditarmos essa noite. Eu queria que você lesse comigo. Vamos estudar o Evangelho de Marcos, o primeiro capítulo. Abra comigo em Marcos, capítulo 1, a partir do verso 14.
Marcos, capítulo 1, verso 14. O Evangelho de Marcos é um evangelho escrito por João Marcos, mas ele é uma biografia de Jesus a partir da visão de Pedro. Pedro é que está ditando para Marcos o evangelho. E Marcos começa, já desde o início, indo direto ao ponto. Eu queria ler com vocês o verso 14, depois eu volto no verso 1. Diz assim: depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho. O primeiro verso diz assim: princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. No verso 14 está registrada a primeira fala de Jesus dentro desse evangelho. Jesus, tão logo começou o seu ministério público, ele começou a pregar o evangelho. Ele diz: arrependam-se e creiam no evangelho. Arrependam-se, o primeiro parte, que é uma parte muito importante para nós entendermos o processo de cristianização de uma pessoa se tornar cristã. Não há um outro meio, não há uma outra forma, senão por meio de arrependimento. É o primeiro passo para alguém alcançar a fé cristã. Muitas vezes nós viemos à igreja, nós viemos até Deus por alguma necessidade. Há quem diz que ou você vem por amor ou você vem pela dor. Já ouviu isso? Não é correto. Tá bom? Ninguém vem para Jesus pelo amor. Somos seres caídos, somos seres pecaminosos. John MacArthur diz que todo o nosso ser é contaminado. Emoções, vontades, sentimentos. Não há como alguém escolher. Ele diz assim que ele usa todas as circunstâncias. Ele é o Senhor de todas as coisas. E muito embora nós entramos numa igreja buscando a seguinte oração: como eu posso obter isto ou aquilo de Deus? Ao longo da nossa caminhada cristã, precisamos mudar a nossa oração. De vez de como eu posso conseguir isto ou aquilo de Deus, é como eu posso consegui-lo. Como eu posso me encontrar com Ele. Como eu posso ter um encontro com o Senhor. Porque se eu não mudo essa minha oração, eu sempre vou estar de encontro a uma caricatura de Jesus. E nunca o Jesus verdadeiro. A pregação de Jesus é essa. Olhando para nós, ele diz: arrependam-se. E o arrepender não é só fazer uma lista de obras ruins. Não é só uma lista de obras que você tem que parar de fazer. O arrependam-se aqui é, inclusive, guarde essa frase, de tentar salvar-se. Como eu disse na mensagem de provisão, muitos de nós tentamos controlar Deus. E isso é o exercício da autossalvação. Quando eu acredito que as obras que eu faço podem, de alguma forma, me aproximar de Deus. Quando eu acredito que o bem que eu faço, ou pelo mal que eu deixo de fazer, de alguma forma isso me torna, diante de Deus, mais justo. De alguma forma isso me torna mais próximo de Deus. Na verdade, essa é a língua, é o idioma da religião. O que a religião diz para o homem? Um conjunto de regras. Nós poderíamos resumir, e quem resume isso é Tim Keller,
ele resume a religião como um bom conselho. A religião tem para nós um bom conselho. Olha só, se você amar desse jeito, se você for puro desse jeito, se você for fiel desse jeito, você pode se aproximar de Deus. Isso é todas as religiões, menos cristianismo. De repente você se sinta inspirado, de repente a pessoa que está te apresentando isso possa usar grandes heróis. De repente pode usar grandes heróis da Bíblia. Quantas pregações você já não ouviu de Daniel? E ao final o pregador te diz: seja fiel como Daniel. Quantas pregações você já não viu como Davi? E ao final a pessoa diz para você, o pregador diz: seja forte e corajoso como Davi. É pregação moralista. É uma pregação de outras religiões. Não é o evangelho de Jesus Cristo. Quando Jesus já chega para nós e diz: arrependam-se, é nós arrependermos não só dessas coisas ruins. Eu te digo essa noite, se você está roubando, está fornicando, está adulterando, pare imediatamente. Mas o arrepender aqui não é só das coisas, os pecados, não é só as coisas ruins que nós fazemos. É arrepender de achar que de alguma forma nós merecemos ou somos salvos por nossas obras. Quando Jesus diz: creiam no Evangelho, para nós é muito claro, é crer na boa notícia. Amém, igreja? Crer na boa notícia. Quando foi escrito o livro de Marcos, a palavra evangelho não era uma palavra apenas para o espectro religioso. Era uma palavra política. Como ministros, é uma palavra política. E quando Marcos escreve, creiam no Evangelho, ele estava trazendo à mente do seu povo exatamente essa imagem. Creia na notícia que foi trazida para você por meio dos arautos. Olha só, vou te dar uma história aqui para você entender. Na época que foi escrito o Evangelho, na época de Jesus, quando tinha alguma guerra, quando tinha alguma batalha, aquela notícia da vitória no campo de batalha precisava ir até o povo ou até o rei. Há inscritos na história de anunciação da vitória. Pérsia tentou invadir a Grécia. E houve duas batalhas principais, uma em Maratona, uma cidade de Maratona, outra na cidade de Sulamina. E após a vitória dos gregos, eles escolhem dois arautos, duas pessoas que vão ir até as suas cidades e vão dizer o seguinte: nós lutamos a sua guerra, nós vencemos a batalha, vocês não serão mais escravos. Está comigo aqui essa noite? Quando você ouve alguém te dizer aqui uma regra, uma lista de bons conselhos para você, ainda que ele use de uma boa oratória, de bons exemplos, de bons heróis, você pode sair daqui inspirado. Eu vou ser fiel como Daniel. Eu vou ser corajoso como Davi. Mas isso nunca traz ao seu coração a mesma segurança de que você ouvir, olha só, houve alguém que lutou a sua batalha, venceu a sua guerra e hoje você não é mais escravo. Um bom conselho não tira as algemas de você. Ele faz aumentar peso sobre você.
Agora eu tenho que ser assim, agora eu tenho que ser assim, agora eu tenho que fazer isso. O Evangelho, ele rompe com essas algemas. Ele tira o peso sobre você. Porque agora a reconciliação com Deus não depende mais do seu rendimento. Não depende mais do seu desempenho. Essa é a mensagem do Evangelho. Ela quebra com o nosso orgulho. Porque do que nós podemos nos gloriar? Você hoje aqui bonitinho, sentada nessa poltrona. Você que não bebe, você que não fuma, você que não faz coisas erradas. Você pode se gloriar disso? Há alguma jactância, como diz o apóstolo Paulo? Não temos do que nos gloriar. A salvação é de graça, não por obras. Essa é a mensagem do Evangelho. Ninguém pode chegar diante de Deus e colocar Deus na parede. Ninguém pode exigir alguma coisa de Deus. A salvação nos foi dada por causa do amor de Deus por nós. Essa é a mensagem que Jesus pregava. Creiam na boa nova, ou creiam na nova que traz alegria. É a melhor tradução. A nova que traz alegria. E quando nós ouvimos a mensagem do Evangelho, nós nos sentimos muito confiantes. Porque agora sabemos que as algemas do pecado não estão mais sobre nós. Essa é a mensagem do Evangelho. É a mensagem que Jesus pregava. E se nós olharmos mais para frente, olha comigo. Ele diz no verso 15, arrependam-se e creiam no Evangelho. Caminhando junto ao mar da Galileia, o verso 16, Jesus viu o quê? 2 irmãos, Simão e André, que lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. Jesus lhes disse, venham comigo e eu farei que vocês sejam pescadores de gente. Aleluia. Então eles, escute-me bem, então eles deixaram imediatamente as redes e seguiram a Jesus. E é aqui que, de repente, nós ignoramos Jesus. É aqui que nós nos esquecemos de continuar a caminhada com Jesus. O texto diz para nós, e se você continuar lendo o texto, ele diz assim mais à frente, verso 19. Pouco mais adiante, Jesus viu mais discípulos. Ele viu Tiago, ele viu João, filho de Zebedeu, e estavam num barco consertando as redes. Logo os chamou. E eles seguiram Jesus, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados. A mensagem de Jesus, ela sempre é essa. Arrependam-se, creiam no Evangelho, sigam-me. Arrependam-se, creiam no Evangelho, sigam-me. Porque a partir do momento que eu entendo a mensagem do Evangelho, eu entendo o que Jesus fez por mim, morrendo a minha morte, em substituição por mim, eu entendo que Deus, que Jesus é o meu Salvador e Senhor. E Jesus, ao longo dos 4 evangelhos, isso é muito narrado para nós, Jesus, por todo o tempo, vem confrontando a todo mundo. Vem e segue-me. Vem e segue-me. Olha aqui. Quando Jesus diz para João e para Tiago, vem e segue-me, o texto faz questão de frisar, deixando seu pai. Eu queria trazer para você a memória de alguns textos a respeito de Jesus. O Jesus que nós tanto amamos, ele diz assim, aquele que não ama, ou que não me ama mais do que seu pai, sua mãe, seus irmãos, ele não é digno de ser meu discípulo.
Você compreende o que ele está dizendo para nós? Ele diz, e está narrado no outro texto, ele diz assim: aquele que não, a nossa Bíblia vai dizer, se você olhar lá, vai estar aborrece, mas em muitas traduções vai estar assim: aquele que não odeia seu pai, seu irmão, e me segue ou me ame mais, não é digno de mim. O chamado de Jesus, ele é radical. Você pode pensar, mas não sei se você pensou muito quando você leu esse texto, você só, não, esse aqui não está bom não, passa para frente. Tem alguns textos que a gente faz assim, né? Oxe, esse aqui não está bom não, passa para frente. Mas como assim, aquele que não odeia o seu pai e sua mãe? O que significa isso? Porque Jesus diz para nós, ele diz para nós assim, que nós devemos amar o nosso inimigo, não deveríamos odiar a ninguém, nem nosso inimigo. Como assim odiar os pais, então? Odiar aqui não é um sentimento na ativa, ele é na passiva. É no sentido assim, aquele que ama tanto a Deus, aquele que coloca Deus acima de todas as coisas. E a partir do momento que você ame tanto a Deus, você se entrega tanto para Deus, que os outros amores da sua vida são considerados ódio. Você conseguiu me entender? Não é que você vai odiar os seus pais. É que você ama tanto a Deus que o amor aos pais é como se fosse um ódio, ou como se fosse um amor muito menor. Só que nós fazemos acepção. Nós escolhemos as passagens de Jesus, né? Então, escolhemos os milagres. Seria tão confortável, igreja, ficar só pregando os milagres? Quando nós procuramos aleatoriamente algum texto bíblico, ou algumas pessoas fazem uso daquelas caixinhas de promessa. Qual que é a promessa de Jesus para mim hoje? Odeie seu pai e sua mãe. Por quê? Aparentemente parece muito radical. Parece fanatismo. E nós queremos fugir do fanatismo. Por que nós queremos fugir do fanatismo? Pensa em alguma pessoa fanática. Na religião, né? Não em futebol, não em outras coisas. Política. Pensa em alguém fanático na religião. Quem que você se lembra? Alguém fanático na religião? Alguém muito religioso. Alguém que nós poderíamos dizer hoje um fariseu. Ele acha que ele é o bambambam. Ele acha que ele é tão bom que Deus deveria cada vez mais contar com ele aqui na terra para deixar a terra mais santa. Ele se acha tão bom que ele começa a olhar para as pessoas que estão ao seu redor e começa a julgá-las. Ele começa a comparar as pessoas. Esse é o que vem para nós de fanatismo. E por isso nós queremos fugir do fanatismo. Muitas vezes pensamos assim, será que não podemos ser moderados? Ficar no meio não é tão bom? Mas com Jesus, não há opção de ficar no meio. Em nenhum momento na Bíblia, Jesus dá a opção de ficarmos de forma moderada. Com Jesus vem e segue-me. Ele se encontra com o jovem rico. E o jovem rico tem o seu coração aonde? Nas riquezas. Muito claramente isso está dito ali. E era uma pessoa até boa. Era alguém que poderia, né? E ele geralmente, diante de Jesus, ele fala, nunca fiz nada disso. Nunca cometi nenhum dos pecados dos 10 mandamentos. Mas, olha só. Jesus sempre nos leva a ir para um lugar de entrega total. De vem e segue-me.
Por que às vezes nós queremos fugir desse fanatismo? Queremos fugir do fanatismo por quê? Porque na verdade nós nunca encontramos alguém que é tão fanático, que ele é misericordioso como Jesus foi misericordioso. Ele é tão fanático que ele é amoroso como Jesus foi amoroso. Nós só encontramos fanáticos, esses que querem fazer ou acham que a religião é esse bom conselho, que eu posso me salvar. Na verdade, estes que se dizem fanáticos, eles não continuaram caminhando. Eles não continuaram se aproximando de Jesus. Porque quando Jesus diz, vem, segue-me, Ele não está pedindo para você nada do que Ele mesmo já não tenha feito. Ele não está pedindo nada para você fazer ou alguma ação sua de que você realmente tenha que se sacrificar. O texto nos diz, seguindo mais à frente, ele diz assim para nós, que Jesus começa a ensinar nas sinagogas. E as pessoas olham para Jesus pregando, expulsando demônios, e elas dizem, ele fala como quem tem autoridade. Ele prega como alguém que tem autoridade. Essa palavra autoridade aqui, ela vem exatamente remetendo a essa questão do autor. Imagine você, imagine aí você se encontra com alguém que é especialista em C.S. Lewis. É um autor cristão muito conhecido. E ele leu todos os livros do C.S. Lewis. Ele conhece tudo, conhece a história de C.S. Lewis. E aí você começa a conversar com ele. E ele mostra que ele tem autoridade naquilo ali. Ele mostra que ele conheceu os livros, ele leu os livros. Ele é alguém que entrou na vida do autor. Mas de repente você tem a oportunidade de sentar com o próprio C.S. Lewis. Hoje C.S. Lewis é morto, mas imagina que você tenha conversado com aquela pessoa que conhecia a obra e depois você senta com o autor da obra. É assim que as pessoas se sentiam quando sentavam com Jesus. Elas, quando viam Jesus falar, é como alguém que criou. Ele tinha essa autoridade em suas mãos. Eles conversavam como alguém que sabia de todas as coisas. Não é autoridade aprendida, é autoridade de alguém que fez tudo. E quando nós olhamos para Jesus, nessa faceta, de alguém que expõe para nós, você não pode ter dois senhores. Alguém que fala para nós, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Se alguém quer ser meu discípulo, precisa me amar mais do que todas as coisas. Então nós precisamos reavaliar como nós consideramos alguém cristão. Porque se nós acharmos que alguém é cristão apenas porque foi levemente influenciado por algum dos ensinos de Jesus, nós estamos com problemas. Precisamos cada vez mais entender a palavra vem e segue-me é para todos nós. Vem e segue-me. Vem e faça com que eu seja o centro da sua vida. Com que eu seja o centro da sua história. Me ame, é o que Jesus está dizendo para nós essa noite. Me ame mais do que tudo. Me ame mais do que a si mesmo. Me ame e se entregue por mim mais do que a qualquer outra coisa. Essa é a mensagem do cristianismo. Quando nós falamos do Evangelho, quando nós falamos a salvação é pela graça, nós não nos aprofundamos, nós não
continuamos a caminhar com Jesus. E por vezes nós vamos nos perdendo. Por vezes nós vamos nos perdendo nessa teologia que nós temos hoje. As pessoas dizem: eu mereço ser feliz. As pessoas dizem, e elas se importam tanto consigo, que elas começam a internalizar tudo e falar: como eu estou me sentindo, como eu estou sendo tratado. A palavra de Jesus para nós essa noite, ela é de tirar o foco de nós e colocar o foco em Jesus. Precisamos ir e segui-lo. Muitas vezes essa caminhada pode parecer muito difícil. A caminhada com Jesus muitas vezes pode parecer muito difícil. Há uma história, uma história infantil, ela foi escrita há 150 anos atrás. A história é A Princesa e o Gnomo. A princesa, por nome de Irene, a princesa ia ao sótão da sua casa, de vez em quando ela se encontrava com a sua fada madrinha. Só que nem sempre a fada madrinha estava lá. Aí um dia ela chega para a fada madrinha e diz: eu quero ter uma forma de me encontrar com você quando eu preciso. Às vezes eu venho aqui e você não está. Eu queria ter certeza que eu descesse ao sótão e te encontrasse. Aí a fada madrinha diz para ela: olha só, vamos fazer o seguinte. Eu vou te dar esse anel. E no anel tem um fio de um novelo. O novelo vai ficar comigo. Todas as vezes que você precisar, você pode tirar o anel do seu dedo, colocar debaixo do travesseiro e seguindo o fio, você vai chegar até mim. Ela diz assim: eu não consigo ver o fio. A fada diz: muito bem, ele é muito fino, você só pode senti-lo. Toque nele. Ela toca. Ele vai me levar até você, fada madrinha. Sim, vai levar. Um dia, ela sente que a casa dela está sendo invadida por gnomos. E aí, rapidamente ela vai lá, coloca o anel debaixo do travesseiro, fecha os olhos e começa a sentir o fio. Estranhamente, o fio não está levando para o sótão, está levando para fora da casa. E ela começa a caminhar, e o caminho é muito, muito tormentoso. De repente ela percebe que o fio está levando ela direto para a caverna dos gnomos. E ela continua seguindo o fio dentro da caverna, e o fio termina num monte de pedras. Ela começa a desesperar, e ela chora. Ela pensa: posso voltar para trás. E aí ela começa a sentir, mas o fio some. Não há mais volta. O fio é só para frente, não é para trás mais. E ela tem que continuar seguindo. Depois de um período de choro, ela decide remover aquelas pedras. E aí começa a tirar as pedras daquela montanha. Sua mão começa a cortar, a sangrar. E ela decide continuar. Ela decide continuar até que ela encontre o seu amigo. E aí ela pensa: foi por isso que a fada madrinha me trouxe para cá. Ela liberta o amigo daquela caverna. Um monte de pedra que ela tirou dava acesso para eles subirem. Ele começa a subir para ir embora. E ele vê que ela não vai. Ele fala: você não vem? Vamos sair daqui. Não, eu preciso continuar seguindo o fio. E aí ela começa a seguir o fio rumo ao final da caverna. Mas lá não tem nada, eu já estive lá. Mas o fio está me dizendo para ir para lá. E ela continua o seu caminho. Muitas vezes a nossa caminhada com Cristo é sentir esse fio vazio, esse fio invisível. Às vezes ele nos leva para lugares de dor,
de tristeza. Às vezes ele pode te levar a lugares onde você tem que renunciar o seu desejo, renunciar o seu ego, renunciar a si mesmo. Às vezes pode te machucar a caminhada. Mas uma coisa que nós sabemos é, não há mais como voltar para trás. E seguir para frente faz muito mais sentido. Jesus diz assim, aquele que põe a mão no arado, não pode olhar para trás. Jesus diz assim, que aquele que não perde a sua vida, aquele que não morre para si mesmo, nunca achará. Essa é a mensagem do Evangelho. Esse é o Jesus que nós seguimos. Seguir Jesus não é opcional. Quando nós falamos isso na quarta mensagem, quando Jesus, e a terceira, quando Jesus está falando com os discípulos em João 6, ele olha para os discípulos e diz, você não quer ir com a multidão? Você não quer ir com a multidão? Jesus é esse que coloca para nós uma encruzilhada essa noite. São dois caminhos, são duas portas, e não há como você não decidir por segui-lo. Não há como você dizer, não, eu só quero o Jesus que vai me abençoar. A teologia da Xuxa, tudo o que eu quiser, o Pai lá de cima vai me dar. Não. O Jesus que nós seguimos é esse Jesus que quer tudo de nós. Esse Jesus que quer, siga-me, abandone os seus pais. Eu estou dizendo aqui, não estou dizendo para você abandonar os seus pais, estou dizendo que você deve amar, às vezes tem que explicar bem, Você deve amar Deus mais do que qualquer coisa. Ficou claro? Amar a Deus mais do que a qualquer coisa. É seguir a Jesus. O chamado, ele é muito, muito específico. E ele diz, o caminho é estreito e a porta também é. E é esse caminho que nós escolhemos. É todo o pacote que nós compramos. E nós entregamos a nossa vida para Jesus. Quando Jesus chama, eu vou usar esse texto para a gente finalizar. Quando Jesus chama João e Tiago para abandonar os seus pais e segui-lo, ele não está pedindo uma coisa que ele mesmo não tenha feito. Porque um dia Deus viu Jesus se despedindo, deixando a casa do Pai. Um dia na cruz, Jesus foi separado do Pai. E quando nós seguimos o fio até Jesus, nós encontramos a salvação. Eu queria que você fechasse seus olhos, mesmo assentados. O senhorio de Jesus não esmagará você. Ele foi esmagado por você. Ele seguiu o fio para a cruz, a fim de que você possa seguir o fio para os braços dele. Queria que você avaliasse seu nível, seu grau de decisão essa noite. Ser cristão não é usar um broche, não é usar uma camiseta, não é mudar o vocabulário, não é pertencer a uma igreja. Ser cristão é seguir a Jesus com a maior lealdade da sua vida. Isso é ser cristão. Não é cristão aquele que levemente foi influenciado pela doutrina cristã. É cristão aquele que
se entregou para Ele. Você um dia ouviu o siga-me. Um dia Cristo disse para você: arrependa dos seus pecados, creia no Evangelho, siga-me. Quando nós cremos no Evangelho, não é difícil seguir a Jesus. Quando nós cremos no Evangelho, do que Ele fez por nós, não é difícil nós segui-lo. Com seus olhos fechados. Quando você sabe do que o amor de Deus fez por você, não é difícil você se entregar completamente a Ele. Eu sei que parece assustador quando Jesus diz para nós: vem e segue-me, vem e deixe tudo. Mas quando você olha para a cruz, você tem confiança para deixar tudo, porque Ele deixou tudo por você. Quando você olha para a cruz, não há como nós dissermos, ou não há como nós não nos entregarmos por completo, porque na cruz Ele provou o amor por você e Ele se entregou por completo. Não há como nos entregarmos para aquele que se entregou por nós. Eu queria te deixar uma reflexão essa noite. Muitas vezes não entregamos o nosso melhor para Jesus, não entregamos o que temos para o Senhor. E o Jesus diz para nós: vem e segue-me. É abandonar o passado, é abandonar seu próprio eu, e é seguir a Jesus. É ouvir o que Ele quer de você e se entregar a Ele. O que é que Cristo tem falado com você nesses últimos dias? O que é que o Senhor tem pedido para você nesses últimos dias? A mudança que Jesus quer fazer em nós é de dentro para fora. Deixe que Ele faça, deixe que Ele o ajude a segui-lo, mas o siga por inteiro. Pai querido, nós estamos aqui essa noite, rogando pela Tua graça e misericórdia. Ah, Deus, nós queremos, ó Deus, cada vez mais crer no Evangelho. Queremos cada vez mais entender o Evangelho, entender, ó Deus, que é a graça que nos salva, entender, ó Deus, que é o Seu amor, ó Pai, o motivo da nossa salvação. Ah, Pai querido, que possamos, crendo no Evangelho, cada vez mais sermos encorajados a entregarmos a nossa vida ao Senhor, cada vez mais sermos encorajados a entregar a nossa vida a Ti. Queremos, ó Deus, assim como os discípulos, ouvir o chamado do Senhor e segui-lo. Oh Deus, temos nos iludido muitas vezes com caricaturas do Senhor. Nós queremos, ó Deus, seguir o Jesus correto. Ajude-nos, ó Deus, a ver. Ajude-nos, ó Deus, a entender o chamado radical de Jesus para as nossas vidas e segui-lo. Pai amado, Tu sabes e conheces cada um que está aqui essa noite, cada um que assiste essa mensagem. Ajude-nos, ó Deus, em nosso compromisso contigo. A oração que fazemos